As palavras que direi a seguir foram palavras endereçadas a um filósofo. Por acordo dos anjos e juízos dos santos, amaldiçoamos, imprecamos e expulsamos com o anátema lançado por Josué contra Jericó, com o anátema lançado por Eliseu contra os jovens e com todas as maldições que figuram na lei. Seja maldito de dia e seja maldito de noite. Maldito seja o deitar-se e maldito seja o levantar-se. Maldito seja o sair e maldito seja o entrar. Que Deus não o perdoe nunca, que a ira e a cólera de Deus se inflame contra esse homem e que seu nome seja riscado sobre o céu. Ordenamos que ninguém trate com ele verbalmente ou por escrito, que ninguém lhe preste nenhum serviço, que ninguém permaneça sob o mesmo teto que ele, que ninguém se aproxime dele a menos de 2 metros de distância e que ninguém leia uma obra escrita ou concebida por ele. De fato mesmo, essas foram as palavras endereçadas a Baruque de Spinoza, filósofo nascido em 1632, filho de família judia, família que fugiu de Portugal para a Holanda por causa da Inquisição. Essas palavras foram proferidas pela comunidade judaica da qual ele participava. Rejeitado também entre os católicos, viveu praticamente sozinho a maior parte de sua vida. Chegou a ficar meses sem sair de casa. Ele se mantinha preparando lentes para óculos e com algumas ajudas de uns ou outros cristãos liberais, mas sempre ajudas pequenas, porque ele não aceitava grandes ajudas. Aceitava apenas aquilo que era necessário para sobreviver. Infelizmente, não é incomum que filósofos sejam vistos como inimigos da sociedade. A liberdade com que os filósofos tratam as ideias que dominam mesmo a vida de certas sociedades, é vista como um grande mal. Os guardiões dessa ordem social, em boa parte das vezes sem legitimidade alguma, se sentem no dever de enxotar quem quer que seja que critique aqueles conceitos que foram estabelecidos como verdade. E se alguém pensa ser essa uma atitude correta onde vive, por crer que suas crenças devam ser preservadas, seria bom lembrar que cada povo que pensa diferente iria lhe enxotar se de lá ele tentasse alguma coisa. Ele não poderia viver lá como vive em seu próprio meio. Em outras palavras, a sua verdade daqui é considerada mentira lá, e a verdade de lá é a mentira daqui. Mas muitos se sentem confortáveis em um mundo dividido em compartimentos, onde cada nação ou região seria o lugar permitido para determinada crença, e ela deve ficar restrita àquele lugar. Assim, tudo permanece isolado pelas linhas divisórias das doutrinas vigentes em cada lugar, como se ninguém se contaminasse com a doença do outro. Numa linguagem mais direta, é como se ficasse determinado o lugar do mundo para cada religião, para cada ideologia, e ninguém teria liberdade. Todos seriam radicais. E assim, o mundo, compartimentalizado, manteria suas fronteiras bem vigiadas e consideraria, no mínimo, inaceitável que alguém ousasse subverter essas definições. Os filósofos de praxe não cabem nesse tipo de determinação. São normalmente livres porque se liberam para expor o que pensam. E aqui cabe dizer que realmente pensam. Pensam sobre os pensamentos, quaisquer que sejam. Tentar impedir que a filosofia se manifeste é semelhante a tentar silenciar a música. Isso destrói sua natureza. Desde Sócrates, a natureza da filosofia é se expor na praça, na ágora,
abrir-se. E a história de Sócrates já dá a ideia do que acontece a partir daí. Sua condenação à morte, sua execução, acusado de subverter os pilares da sociedade, os valores que sustentavam aquela sociedade ateniense, tudo isso já aponta para o destino comum de todo aquele que ousa criticar, mesmo que indiretamente, criticar aquilo que as autoridades tanto prezam, seja porque elas realmente creem ou por outras razões menos virtuosas, como interesses econômicos, interesses políticos, sociais, por exemplo. E entre os muitos que tiveram sua própria taça de veneno a sorver, ainda que não tenham morrido diretamente deste mal, esteve Baruch de Spinoza. Sua filosofia talvez nem tivesse obtido tanto efeito se ela não tivesse sido tão amaldiçoada. Vale lembrar que o nome Baruch significa bendito, abençoado, mas parece ironia, porque desde cedo ele foi alvo de maldição. E é claro que a razão provocada nos obriga a perguntar: que fez esse homem? Do que ele falou? Qual a gravidade de suas palavras? Para Spinoza, não houve gravidade alguma. Para ele só estava defendendo o que parecia ser a verdade. Mas que foi essa defesa que ele fez? Então, vamos tentar resumir aqui. Para ele, a única substância mesmo é aquela que, para existir, não depende de nada além de si mesma. Então, ela é eterna. É aquela que é anterior a todas as outras e que deu origem a todas as outras, porque só ela não depende das demais para existir. As outras dependem dela. Essa substância é Deus, afirma Spinoza. Como não há realidade sem Deus, e como toda realidade decorre de Deus, Deus é então toda a realidade. Nada pode subsistir fora de Deus, porque Deus é a realidade necessária para todas as demais existências. Spinoza diz que, como Deus é o único que não depende de nada para existir, ele é a única realidade que sustenta toda a realidade. Toda a realidade quer dizer a realidade física, a extensão, e a realidade imaterial, a do intelecto, das emoções, da imaginação, do pensamento. São atributos de Deus. Não há realidade fora de Deus. A compatibilidade entre a razão científica, por exemplo, e a realidade material e de todos os fenômenos é porque todos pertencem a uma única realidade, que é Deus. Deus é o espaço, é o tempo, o pensamento e muitas outras coisas que nossa limitada compreensão não é capaz de alcançar. Deus é então toda a realidade conhecida e desconhecida. São modos como Deus se manifesta. Não há contingência, não há acaso. O que há é consequência natural de Deus. E quando falamos em algo natural, na verdade estamos, na linguagem de Spinoza, dizendo em outras palavras que é algo necessário. E algo necessário, filosoficamente falando, quer dizer que é algo que não pode ser pensado de outra forma sem cair no absurdo, no ilógico. Deus é uma necessidade lógica, assim como tudo que dele decorre. Nós, segundo Spinoza, somos parte de Deus, como tudo mais. Nossa realidade
faz parte da realidade divina. E, em última instância, Deus, então, é a única substância existente, a única realidade. Para Descartes, haveria uma segunda categoria de substância, aquela criada pela vontade de Deus, enquanto que para Spinoza, tudo é substância divina. E tudo o que ocorre acontece unicamente pelas leis necessárias da natureza divina. Deus, ele diz, é natura naturans, causa. O mundo é natura naturata, consequência. Assim, ele diz que a mente humana é parte do intelecto de Deus. Fica claro que Spinoza defende um panteísmo. Deus é tudo. E isso torna difícil sua abordagem do problema do mal. Uma vez que tudo é necessário, então o mal não poderia existir. Dizer que o mal existe seria contraditório. Então, ele diz que o mal não existe. O problema é que há certa dificuldade em compatibilizar essa teoria com o mal que se observa a cada dia, como o mal da guerra, o mal da malícia humana, das tragédias, das catástrofes, toda sorte de doenças e outros males que fazem sofrer crianças, animais e todos os tipos de seres inocentes. Tudo isso seria Deus mordendo sua própria carne? Foi por isso que, em 1700, foi escrita esta nota. Abre aspas. Ouço no mundo notícias e gritos de guerras. Assim, Deus deve estar guerreando contra si mesmo e enfurecendo-se consigo mesmo. Deve destruir-se e matar-se a si mesmo. Todos os horrores da ira, do ódio, da cólera e antagonismo dos seres humanos entre si devem ser uma paixão de Deus por e contra si mesmo. Devemos dizer que Deus vive, sofre, morre, nasce, come, bebe, dorme, coabita, etc. Nos homens, que a tristeza, a desesperação e a desventura dos homens são justamente a tristeza, a desesperação e a desventura de Deus. Todos os pensamentos loucos e repugnantes dos homens, as blasfêmias e as quimeras espantosas que se produzem constantemente em nossa razão, devem ser pensamentos e representações de Deus, nas quais ele mesmo se retrata e reflete. A conversação entre dois ou mais homens não será senão uma doce conversação de Deus consigo mesmo. Fecha aspas. Há quem diga que quem vê esse problema não entendeu bem Spinoza, ainda que possa ter entendido bem a sua teoria. É que muitas vezes erramos tentando acertar. O que quero dizer é que Spinoza queria tanto ver o mundo e os outros como algo além das intrigas e monstruosidades que ele preferia crer que o problema estava na dificuldade do homem a entender como Deus poderia se manifestar dessa forma. Realmente, o calcanhar de Aquiles da teoria de Spinoza é a questão do mal. Para ele, bem e mal não existem. São visões humanas distorcidas pelas paixões, que precisam ser erradicadas pela razão. Considerar uma consequência natural como um mal é como acusar de mal o resultado exato de certa soma. Acusar uma elipse de não ser um círculo. Se, pela inadequação da razão de alguém, ele escolhe um caminho que leva a certo resultado que lhe traz problemas, essa relação lógica de causa e efeito poderia servir para provocar o desejo de aprimorar suas reflexões. Cada coisa é perfeita porque está dentro da lógica. Por isso, Spinoza crê que
não se deve censurar as paixões que parecem fraquezas, que parecem males. Em vez disso, devemos estudá-las como se estuda qualquer outra realidade, pois tudo teria a mesma natureza, a natureza divina. Mas se você pensar que o que alguém faz porque dentro de seu limite e de suas circunstâncias, dentro de sua capacidade racional, ou seja, sem liberdade, ele faz, seria lógico que assim faria. Não haveria culpa em ninguém. E o perdão, então, seria algo desnecessário e até mesmo contraditório. Perdoar quem parece errar seria tão inadequado como perdoar uma pedra que cai, Spinoza diz assim. Então, tudo não passa de acontecimento natural, necessário. Mesmo assim, Spinoza reconhece o valor do perdão de Deus. O perdão de Deus ao pecado humano, que inflama no homem o amor por Deus, gerando o verdadeiro reconhecimento de Deus e o conhecimento de Cristo. É assim que ele diz. São palavras dele. Ainda que permaneça a dificuldade nessa teoria para tentar tornar compatível as paixões, compatível com a teoria, uma vez que a necessidade, ele diz, nada deixa escapar, impede as contingências, vez ou outra Spinoza precisa recorrer à liberdade para justificar suas afirmações. E, ao mesmo tempo, ele acaba negando outras afirmações. Por exemplo, numa relação de causa e efeito, segundo ele mesmo coloca, o ódio gera ainda mais ódio. Mas ele entende que alguém pode, em vez de odiar, resolver amar, e o amor pode eliminar o ódio. Só que o ódio não gera amor, e o amor só pode existir se houver liberdade, senão, não é amor. Podemos ver que Spinoza ele tenta resolver a questão, mas tem dificuldade. É possível que estejamos querendo muito daquele jovem, um jovem que muito cedo foi forçado a viver isolado e, mesmo assim, criou uma teoria que tenta unir todos em Deus, que compreende até seus inimigos como seres divinos, que ao seu modo tentam honrar a Deus também, ele escreve. Longe de defender sua filosofia, estou defendendo o homem Spinoza, como defendo a qualquer homem. Aliás, como Hegel escreveu ao morrer Spinoza, realmente me conforta pensar que ele fora absorvido na substância única, que é Deus. Para Spinoza, que morreu tão cedo aos 44 anos de tuberculose, quando se reconhece que nada há fora de Deus, o que reina é a paz. Era essa paz que ele buscava. Foi sobre isso que ele escreveu. Essa era a sua intenção. Era uma intenção ética. Essa paz tem que ver com valorizar cada ser, valorizar cada detalhe da vida, entendendo que é Deus se manifestando. Ele diz que somos modo de existir do próprio Deus. E eu concluo dizendo que gostaria muito que assim fosse, que nós fôssemos realmente manifestações de Deus em nossa vida, que cada ato e pensamento nosso refletisse essa perfeição divina. Infelizmente, se há liberdade para amar, liberdade também existe para não amar. Então, não culpemos Deus, apenas o amemos. Afinal,
como o próprio Spinoza reconheceu, ele é perdoador.